O escravo Apache impede o milionário de enforcar a freira e revela um segredo chocante. A praça central de Santa Helena nunca vira uma cena tão cruel e desconcertante. Sob o sol impiedoso do meio-dia, o madeirame do cadafalso rangia, como se também sentisse o peso daquele julgamento escandaloso. No centro, Isabel, jovem, frágil e encarcerada apenas pelo peso das mentiras. Tinha os olhos grandes, cheios de terror, mas a alma firme. Havia algo em seu olhar. Uma luz que o ódio do povo e o poder do coronel Dr. Otávio não conseguiam apagar. Ela, uma freira dedicada ao silêncio das orações, estava agora à mercê de uma multidão furiosa, empurrada pela sombra escura do tirano que movia os fios daquela cidade pequena. Dr. Otávio, o grande coronel milionário, observava tudo de seu escritório no alto da colina, os olhos afiados como garras, desdenhando de cada gemido, de cada protesto que subia da praça. Seu poder era como uma fortaleza invisível, que mantinha a cidade prostrada. Mas algo mudou naquele instante. Uma figura inesperada rasgou o silêncio pesado. Um homem, conhecido apenas como o escravo Apache, surgiu da multidão com passos firmes, como se um furacão acabasse de romper as redes da tirania. Seu olhar, duro como pedra, atravessou a praça e encontrou o rosto do coronel. A voz dele, rouca e cheia de uma autoridade que ninguém esperava, cortou o ar. A freira não entregará sua vida a essa mentira, coronel. Um murmúrio percorreu o corpo tremido do povo. Quem era aquele homem? Como ousava desafiar Dr. Otávio? Ele carregava consigo um segredo capaz de vir à tona e virar tudo de cabeça para baixo. A multidão, antes em completo silêncio, sentiu a tensão explodir. O padre Estevão, a poucos passos do cadafalso, com as mãos trêmulas, clamava por justiça. Sua voz soava como um lamento esgarçado, ecoando entre as casas. Povo de Santa Helena, vós que clamais por verdade, não permita que a inocência se perca por mãos corruptas. João Henrique, um fazendeiro que já era sombra de si mesmo desde que as dívidas esmagaram sua terra, respirou fundo. Seu olhar bravo e ardente foi para Isabel, e ele, com uma voz firme que soou como o estalo de uma bofetada, desafiou o silêncio. Não permitirei que uma alma pura seja consumida por essa tirania. Quem tem medo da verdade tem sangue negro nas mãos. E assim, em meio ao silêncio cortado por sussurros, soldando o medo com a esperança, começaram a surgir as sombras do passado. Histórias de acordos sujos, chantagens e um ato horrendo, pelo qual Isabel foi acusada e condenada. A verdade, antes enterrada, como os segredos das noites frias, começava a romper as algemas do medo. A praça, transformada em arremesso. Isabel, com mãos frias e pés cambaleantes, sentiu no peito o peso da sentença, que puxava sua vida para o abismo. Mas no olhar de João Henrique, na voz do escravo Apache, na esperança tênue do padre Estevão, acendeu-se uma última fagulha, e ela sabia, mesmo temendo o inevitável, que a justiça verdadeira, aquela que pode salvar corações e perfurar a noite, estava para ser desvelada. No entanto, enquanto o nó da forca deslizava sobre a madeira e o tempo parecia se desfiar como pano fino, aquele segredo chocante, guardado por anos no silêncio da opressão, ameaçava explodir. Poderia ele salvar Isabel ou acabar de destruir tudo para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabel sentiu o nó da forca encostar em seu pescoço. A madeira do cadafalso rangia sob seu peso, e um silêncio aterrador tomou conta da praça. O olhar do escravo Apache se encontrou com o do coronel. A tensão no ar era palpável, um fio prestes a se romper. Mas então, uma explosão repentina de vozes interrompeu o momento. Como se cada coração ali presente
tivesse batido em uníssono, clamando por justiça. A multidão, indignada, começou a se agitar. "Pare!" gritou uma voz familiar. Era Helena, a irmã de Isabel, que apareceu correndo pela rua, com o vestido encharcado pelo suor e lágrimas. Ela se lançou à frente da multidão, segurando um velho papel amarelado. "Temos que ouvir o que ela tem a dizer." Os olhos de Isabel brilharam com surpresa e esperança ao ver a irmã. "Helena, não se coloque em risco." Mas Helena, em sua determinação frenética, abriu o papel, revelando uma carta antiga, manchada e rasgada. Essa carta pode mudar tudo. Ela pode provar que Isabel é inocente." A multidão, atraída pela fixação de Helena na carta, começou a murmurar. Poderia ser verdade? Poderia aquele pedaço de papel guardado como um segredo há muito esquecido ser a chave para a liberdade? O coração de cada um pulsava com a possibilidade. Enquanto a tensão subia, algo inesperado aconteceu. O coronel Dr. Otávio, que até então observava em silêncio com um sorriso sádico, recuou. A mudança em sua expressão era quase imperceptível, mas aqueles olhos que antes irradiavam controle, agora se tornaram nuvens de tempestade. "Você não sabe o que está fazendo, Helena", vociferou, sua voz elevada cortando a agitação. "Desista antes que seja tarde demais." A multidão estava atenta. O escravo Apache fez um movimento à frente, confrontando Otávio. "Você teme a verdade mais do que a morte, coronel. O que esconde sobre essa carta?" Dr. Otávio hesitou. Um véu de medo e fúria cruzou seus traços, e por um momento a cidade pareceu suspensa no tempo. "Não fale de coisas que não compreende." Ele então se virou para a multidão, seu tom mudando drasticamente. "Se alguém ousar ouvir esta loucura, que se prepare para as consequências." Naquele instante, um grito afugentou o silêncio. Um homem idoso, conhecido por todos como contador de histórias de Santa Helena, se adiantou. Sua voz trêmula carregava um peso de desespero e conhecimento. "A verdade já estava enterrada com meu filho. Meu filho que desapareceu após descobrir o segredo do coronel." O impacto das palavras reverteu toda a situação. Um choque percorreu a praça, como um raio iluminando a noite. Olhares se voltaram para o coronel. Quais eram os segredos que ele escondia? E que relação teria com o desaparecimento do homem? A multidão começou a gritar, não mais apenas por Isabel, mas exigindo respostas sobre a máfia da opressão que reinava em Santa Helena. Isabel, agora tão perto da libertação, começou a sentir que a verdade a cercava como um abrigo sombrio. O peso da forca não era mais a única coisa em seu pescoço, era o peso da revelação prestes a explodir. Algo que poderia mudar não apenas seu destino, mas o de todos ali. O medo de ser a inocente em meio à corrupção começou a se transformar em algo mais poderoso, uma revolta ardente. Coração disparado, ela olhou de relance para Helena e, sem saber, também para o coronel, palpitante de fúria. O que viria a seguir? Seria a liberdade ou o desmoronamento de todos? A carta tinha o poder de ajustar a balança da verdade, mas para isso seria preciso quebrar os laços da mentira. O universo de Santa Helena pendia num fio, aguardando a escolha de cada um na praça. Uma revelação, um passado que se insistia em permanecer oculto, e toda a tela de ilusões se preparava para ser rasgada. Mas qual seria o custo disso? A praça tornou-se um ninho de agitação. O murmurinho da multidão, antes envolto em tensão palpável, agora fervia em expectativa. O olhar de Isabel, que antes brilhava com esperança, agora foi atravessado por uma sombra. Helena, com a carta em mãos, manifestava a certeza de que a verdade, suportada por aquele papel, poderia resgatar a alma de sua irmã. No entanto, antes que pudesse ler, a situação se tornaria desesperadora. Como um trovão rasgando a calmaria de um dia ensolarado, um estrondo sinistro ecoou na praça, tirando a respiração de todos. O céu, que até então reluzia em azul, escureceu de repente, uma nuvem sombria se formando como um sinal de desgraça. O que era um dia de esperança,
agora se tornava um presságio de caos. O coronel Dr. Otávio, que até então se sentia seguro em sua posição elevada, esboçou um sorriso sarcástico. "A verdade? Que verdade?" gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. E então, do fundo da multidão, surgiu um rugido ensurdecedor. O escravo Apache, com o coração pulsante e a coragem alta, havia se posicionado à frente de Isabel, como um escudo contra a opressão. Mas em um movimento inesperado, algo chocante aconteceu. Uma explosão de chamas irrompeu da beirada da praça, como um monstro voraz devorando tudo ao seu redor. Gritos eclodiram. A multidão se espalhou em pânico, mas entre a correria, um lamento peculiar se destacou. O homem idoso, o contador de histórias, caiu de joelhos, a mão no peito, a carta queimando na praça em um mar de incêndio. Ele gritou, quase em desespero: "Meu filho, meu filho!" Ele sabia. E a revelação explodiu como um estampido. Ele não desapareceu, coronel. Ele foi assassinado. Com a imagem da cena se desenrolando diante de seus olhos, a multidão, que até então simpatizava com a condenação de Isabel, virou-se com violência contra Otávio. O homem, que até então era visto como o guardião da cidade, era agora um símbolo de seus maiores medos. O pânico tomou conta, e entre gritos de indignação e clamores de justiça, surgiu uma incerteza sobre a linha tênue entre justiceiro e vilão. Helena, em sua determinação obstinada, ergueu a carta que ainda lutava para se desvencilhar daquelas chamas ameaçadoras, tentando ler as palavras em meio à agitação. Nossos destinos se entrelaçam, mas a verdade é que não é apenas Isabel que está em perigo. Todos nós carregamos segredos. Os ecos secos das palavras reverberavam através da praça em chamas, como a batida de um tambor fúnebre. A cidade, dividida em dois, se via prestes a desmoronar sob o peso da traição. O escravo Apache encarou o doutor Otávio com olhos furiosos, agora iluminados por uma faísca de desespero. O coronel, antes um pilar de poder, se tornava agora uma sombra em seu próprio reino, agonizando sob o peso de acusações traiçoeiras. E enquanto todos olhavam, a verdade começava a emergir das cinzas, num movimento acelerado. Olhares se cruzaram, conexões romperam, e o passado, que se recusava a permanecer enterrado, ressurgiu com força, desafiando a linha do tempo como um espectro que não se deixa esquecer. Espantos e segredos se entrelaçavam, enquanto todos buscavam um entendimento, e o que antes era um claro vilão, agora se tornava um enigma capaz de mudar tudo. Isabel, com a alma tão ferida quanto a cidade em chamas, sentiu uma fraqueza, tomou conta de suas pernas. O que viera a seguir? Seriam todos finalmente libertados das correntes da opressão, ou haveria algo mais terrível esperando para ser descoberto? A praça pulsava com possibilidades, e a verdade, por mais devastadora que fosse, se aproximava, mas não sem um custo. A praça permanecia em chamas não apenas por conta da fogueira que consumia a carta do homem idoso, mas pelo fogo ardente da indignação, que agora marcava os rostos da multidão. Gritos de revolta e verdades ecoavam, mas em meio à confusão, uma verdade ainda mais chocante se desenrolava. Enquanto todos os olhos se voltavam para o coronel, um tremor percorreu o ar, e a terra sob os pés de todos pareceu emanar um chamado profundo. De repente, um rugido de motor se ergueu de longe, cortando o clamor da praça. Um som inusitado naquele momento de tensão. O murmurinho se calou e, como uma serpente em busca de sua presa, as cabeças se viraram para a direção do barulho. De um carro imponente que adentrou a plaza, descera um homem de terno negro, sua. Otávio se destacava. Sua expressão estava a meio caminho entre a admiração e o horror. "Elias!" sussurrou ela, as palavras escapando de seus lábios como uma oração gêmea de esperança e apavoramento. Elias, conhecido em Santa Helena como um advogado astuto, aproximou-se do coronel com um brilho ameaçador nos olhos.
Cheguei exatamente a tempo, Otávio. O que você tem a dizer sobre o que aconteceu há anos? Sua voz ressoou e o ambiente se contraiu na expectativa. Jogou uma pasta na direção do coronel, que a apanhou com mãos trêmulas, enquanto o medo rebatia entre os murmúrios da multidão. Na pasta, folhas se estendiam, abertas para serem lidas. São os registros que você pensou ter enterrado para sempre, continuou Elias, sua voz ousada e tremenda. Os olhos de Isabel e da irmã se encontraram, e um frio percorreu a espinha de ambas, cientes de que algo profundo estava prestes a ser revelado. Isso não pode estar acontecendo, Otávio murmurou com uma expressão que misturava fúria e desespero. Entrelaçado em seus dedos, o papel pareceu pegar vida, e a multidão se inclinava com os corações na boca, ansiando por uma revelação. Se não contá-las, eu contarei, coronel. O desaparecimento de tantos jovens, entre eles o filho daquele homem que tão desesperadamente pede justiça. Você sabe que sempre soube. Elias continuava a desafiar, e cada palavra sua caía como um peso dentro da praça, fazendo o céu parecer ainda mais opressivo. Isabel observava confusa e intrigada. O que estava acontecendo? Dr. Otávio, o homem que sempre esteve no centro do seu tormento, era também o ícone do medo e do controle. Agora se via acuado contra as revelações de Elias. Mas antes que outro som pudesse romper a tensão, uma explosão semelhante a um trovão irrompeu daquele mesmo veículo. E todos recuaram, suas almas pulsando na incerteza. Elias, raivoso, bateu a mão na mesa de uma barraca, e a multidão silenciou, cada um segurando a respiração. O que você realmente é, Otávio? Ele gritou, e a pergunta pairou no ar. Você não apenas escondeu os crimes da cidade, mas também é um dos autores de tudo isso. Então ele se virou para a multidão, que escutava em um silêncio gelado, e continuou. Vocês não sabem, mas este homem é um traidor da cidade, um traidor de todos nós. No instante em que as palavras saíram, um calafrio percorreu a praça. Isabel sentiu o chão sob seus pés tremer. Cada rosto empalideceu. A incredulidade tornava-se uma realidade inexorável. O coronel, exaro de ira, virou-se em direção a Elias, mas algo mais sutil se revelou, e de repente, segredos começavam a ser expostos. O silêncio foi quebrado por um grito horrendo, e não era de alguém entre a multidão. Era Clara. Com lágrimas escorrendo, ela gritou, Elias, você não pode! E a multidão rodou, confusa, como um grande motor de emoções em movimento. O gelaço de suas palavras havia mudado tudo. A verdade que estava sendo descoberta não era apenas sobre o coronel. A praça, que um dia representava sua queda, agora era um campo de batalha em que a verdade por trás da traição se transformava em um maremoto. As chamas, agora intensas, pareciam segredar histórias que haviam sido mantidas em silêncio, e ali, em meio ao horror e à revelação, novos vínculos estavam sendo formados, enquanto outros eram rompidos. O que se seguiria? O quanto a cidade estava disposta a perder para saber a verdade que se tinha escondido tão bem. As faíscas dançavam no ar, e o peso da revelação pendia sobre todos como uma sombra. Uma nova batalha estava prestes a começar, entre aqueles que desejavam desvendar os segredos e os que preferiam deixá-los no abismo do desconhecido. E no cerne da confusão, uma nova questão se ergueu. Teria a corrupção permeado mais do que apenas os corações de Dr. Otávio? O eco da verdade havia ressoado, e seus impactos iriam muito além do que qualquer um poderia imaginar. A praça continuava pulsando com a fúria da verdade revelada. Cada rosto um espelho da indignação coletiva. O clima era elétrico. Olhares se entrelaçavam, carregados de promessas não cumpridas e desespero. Contudo, antes que a tempestade se formasse sob a forma de vingança, um novo rugido cortou o ar, evocando um terror ainda maior que o do coronel doutor. Otávio. Era um barulho metálico, estrondoso que se aproximava por trás do carro opulento de Elias. Os olhos da multidão se direcionaram para a fonte do som,
Mas o que surgiu foi algo que ninguém poderia imaginar. Uma grande carroça, ornada de placas e símbolos de uma organização que até então vivia nas sombras da cidade. Era a milícia particular do coronel, e ali estavam, armas em punho, disciplinados e impiedosos. "O que significa isso?" praguejou Elias, seu tom de desafio sumindo em um misto de terror e incredulidade. A praça, que pulsava com a esperança da verdade, agora se tornava um campo de batalha iminente, e a presença da milícia preenchia o ar com a sensação palpável de que a vida de cada um poderia ser sugada como fumaça pelo vento. "Vocês não podem fazer isso", gritou Clara, com a voz trêmula, enquanto viu os homens armados alinharem-se, prontos para desferir o golpe fatal naqueles que se atrevessem a se opor ao coronel. O temor retrocedeu às vozes, enquanto o clima antes festivo e esperançoso havia virado poeira no ar. Elias, em um impulso feroz, posicionou-se entre a multidão e a milícia. "Aqui não, lute pela verdade." Seus olhos eram chamas, ardendo de bravura, mas a adrenalina corria em suas veias junto ao pressentimento sombrio. Aqueles homens não eram apenas soldados. Eram sombras em carne e osso que representavam o controle agonizante do coronel Dr. Otávio. A tensão era tão intensa, um fio prestes a se romper, quando um som inesperado ecoou do outro lado da praça. O estertor de uma voz familiar irrompeu como brisa quente após a tempestade. Era Isabel, agora com o coração batendo mais forte do que nunca. "Parem! A luta não é essa! É pela verdade, pela justiça." As palavras dela eram como um grito de guerra, um chamado que ressoou nas almas dos que estavam ali. "Esse homem, esse coronel, não é quem aparenta ser. Ele é o responsável por mais do que vocês imaginam", revelou com fervor, sua voz cortando a alma como lâmina. Mas, enquanto a multidão absorvia suas palavras, um novo peso se formou nos ombros de Isabel. O que ela diria poderia não ser apenas a revelação da tirania de Otávio. Uma verdade mais sombria ainda poderia surgir. Então, em um movimento rápido e inesperado, Elias retirou um documento da pasta que ainda segurava. Ao abri-lo, uma fotografia se destacou, e ele a ergueu como um troféu. "Olhem, essas pessoas aqui foram vistas em um lugar mortal." Ele apontou para a imagem, onde ocorriam encontros entre pessoas da cidade e membros da milícia. "Vocês são cúmplices, não são? Todos no jogo." O clima se alterou novamente. Um eletromagnetismo de desconfiança dominou a praça. O medo agora se tornava um labirinto de culpa. Olhares inquietos trocavam-se entre os membros da milícia e a população, que começou a questionar quem era amigo e quem era inimigo. A obscuridade da traição crucificava a confiança que antes havia entre eles. Isabel sentiu um nó se apertar em sua garganta. Sua alma, já dilacerada pela opressão, agora tremia com a possibilidade de que aqueles que ela amava, aqueles que tinham clamado por justiça, pudessem estar escondendo segredos igualmente horripilantes. O que isso significava? Estariam todos corrompidos no jogo sujo da mentira? Enquanto a milícia hesitava, uma luz ofuscante cortou o céu de repente. Um clarão seguido por um eco ensurdecedor. Era um estrondo avassalador. Uma das barracas que abrigavam a minuta da verdade incendiou-se em um frenesi de chamas. Algo estava queimando. Um objeto que não deveria estar ali. Seria outra carta? A multidão observava, paralisada pela incerteza. Os rostos, agora pálidos e aturdidos, se voltaram para a direção do incêndio, onde o passado dançava entre as labaredas. O que mais poderia vir à tona? O terror no olhar de todos revelava o que aqueles momentos significavam. Os segredos vinham à luz. A cidade inteira estava prestes a desmoronar sob o peso de suas próprias sombras. E em meio ao tumulto, um sussurro se espalhou. Isabel, uma voz conhecida, destilando um temor profundo. Era Helena,
com olhos arregalados. A verdade não é apenas sua, mas nossa. Isabel se virou para a irmã, as palavras dela cortando como um raio. Que segredos poderiam estar atrelados à sua história? A revelação estava em curso. O chão sob seus pés parecia se abrir, e a cada respiração profunda, a natureza inquietante do que estava por vir tornava-se uma certeza avassaladora. A praça, transformada em um campo de batalha moral, não estava apenas diante da tirania. A aliança entre o povo era agora uma rede de segredos que poderiam rasgar ainda mais suas almas. O que mais estava por vir? E a verdade seria finalmente libertadora ou uma condenação esquematizada? Essa linha entre esperança e horror se tornava cada vez mais tênue. A praça continuava pulsando com a fúria da verdade revelada, cada rosto um espelho da indignação coletiva. O clima era elétrico, os ânimos à flor da pele. No entanto, a presença das chamas que ainda dançavam ao fundo trazia consigo um manto de incerteza. E o cenário, antes repleto de coragem, começava a se transfigurar em um pré-sinal de calamidade iminente. Isabel, agarrada à esperança, que agora se esvaía, sentiu o peito apertar. A voz fervorosa de Helena ecoava como um grito perdido, enquanto Elias, com a face marcada pela determinação, mantinha-se como um bastião entre a multidão e a milícia armada. Porém, a atmosfera pesada era como um balão prestes a estourar. Alguém precisava assumir o controle. O coronel Doutor Otávio, encurralado e com seu sorriso sarcástico desvanecido, observava a cena com os olhos chamejantes de ira. Cada palavra que saía da boca de Elias era um golpe no seu coração, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Para sua surpresa, Clara, a antiga não podemos deixar isso acontecer. Sua voz, aguda e frenética, cortou o ar tenso. Com um olhar fixo em Otávio, Clara prosseguiu, sua expressão uma mistura de pavor e revelação. Vocês acham que a verdade é apenas sobre Isabel? Há coisas que vocês não compreendem. Eu sei do que ele é capaz. As palavras dela foram como um raio, dispararam na multidão como um sopro de esperança e terror ao mesmo tempo. Mas então, num movimento abrupto, o carro imponente de Elias começou a produzir um ruído ensurdecedor. Todos o encararam, perplexos. De dentro do veículo, uma forma alta e imperturbável emergiu, envolta em um manto negro. Tinha uma aura de autoridade descomunal, e quando passou pelo espaço entre os dois lados da praça, o ar pareceu eletrificar. Silêncio! A figura gritou, e a praça se constrangeu, os corações disparando em uníssono. Era um homem diferente, com um rosto marcado por cicatrizes e uma determinação que poderia ferir. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, bradou ele, os olhos fulgurando. Dr. Otávio exibia um sorriso nervoso, mas seu semblante logo se desfez. Você aqui e... Ele se enterrou sorrindo. Depois disso, o Dr. Otávio pensou em se desferir. Se ele não poderia estar pego, será o futuro. O servidor de saúde vai desfazer Dr. Otávio. O sorriso gritou. Dele até essa terra ficou. Como se atreve a aparecer agora? A revelação decorrente da voz daquele homem chamava a atenção de todos, e no meio da multidão, um murmúrio começou a crescer. Quem é ele? Perguntou alguém, a dúvida infectando a multidão. A curiosidade impelia os rostos a se virarem para sempre em direção ao inesperado. Eu sou o que estava escondido nas sombras, ele gritou. No tempo em que a corrupção instaurou-se e vidas foram sacrificadas, eu fui um dos poucos que não se vendeu. As palavras feitas de um carvão escuro de cada golpe chamaram a atenção. E agora, meu amigo, você terá que enfrentar não apenas o que esconde, mas o que escondeu de todos, inclusive de você mesmo. Dirigindo-se à multidão, ele prosseguiu. O coronel não é apenas um tirano. Ele possui... Uma pausa imensa tomou conta do local. Ele possui uma ligação com a milícia. Mas não só isso. Os registros que Elias mostrou não eram meras páginas. Eles eram entradas para um mar de corrupção. O coronel é um dos homens mais poderosos do Estado, e ele não está sozinho. A revelação incendiou o ar puro.
Olhares se cruzaram, confusões se espalharam. Os corações da multidão pulsavam com medo e espanto. O verdadeiro significado dos atos sórdidos se materializava. Seriam eles capazes de derrubar todas as marionetes do coronel? As chamas rugiram ainda mais alto, mas a visão febril do homem misterioso ergueu-se acima da desordem. E a culpa começou a entulhar as almas que antes estavam conflituosas. Antes um campo de batalha, a praça tornava-se um momento de revelação. Cada um sentia a culpa pesando. Os olhos de Isabel brilharam com uma nova possibilidade. E enquanto os sons se tornavam ecos de suas vozes, na confusão, uma pessoa surgiu aos pés do homem, desmoronando em uma onda de gritos desesperadores. Era uma mulher, o rosto coberto de um pano esfarrapado. Havia muitos. Eles foram mortos por isso. Todos eram meus amigos. E eu os vi. O choque nas palavras dela fez a praça vibrar em agonia. Quais segredos participaram da prisão e opressão de tantas vidas? A revelação da mulher poderia mudar ainda mais o estado do que já estava emergindo. A certeza do fim estava próxima, mas o futuro não trazia apenas liberdade. O passado voltava com um grito ensurdecedor, e todos se perguntavam se a verdade que aparecia seria libertadora ou devastadora. O cerco se fechava e as chamas dançavam, como se fossem os próprios fantasmas do passado retornando. Que ácaros estavam ainda adormecidos em suas memórias? O que poderia vir à luz e a que preço? A praça, imersa em um tumulto ardente e carregada de verdades que emergiam, tornou-se um microcosmo de fúria e revelação. A mulher de rosto coberto, entre suspiros entrecortados e lágrimas, expelia palavras que reverberavam como trovões em um céu de tempestade. O ar estava pesado, quase palpável, e cada pessoa ali, unida pela dor, parecia esperar por um desfecho que não chegava. Todos eram meus amigos, ela exclamou, a voz aguda desenhando um arco de desespero. E agora? Agora eles estão mortos. Mortos por culpa daquele homem. Num movimento brusco, sua mão tremia ao apontar para o coronel, antes venerado e temido. Isabel sentiu o coração acelerar. A verdade pulsava cada vez mais forte em suas veias. Se apenas aquele momento pudesse ser um divisor de águas, um lampejo de esperança para a escuridão em que estavam mergulhados. Mas à medida que a tensão se acumulava, algo sombrio começou a pairar sobre suas cabeças. Do nada, um estalo elétrico cortou o ar, incitando gritos e provocando um movimento de pânico. Todos se viraram para o céu. Uma sombra colossal tomou o espaço. Uma nuvem densa que, como um aviso sutil da natureza, se aproximava. E então, como se o destino estivesse conspirando contra eles, um trovão ruivo ecoou, e uma luz ofuscante explodiu da nuvem. A praça ficou em silêncio absoluto por um breve instante, as vozes sufocadas pela intensidade do momento. A multidão, com o fôlego curto, observava enquanto a luz irradiava de um ponto incerto. Mas, de repente, a escuridão da nuvem se rompeu. Um relâmpago aterrorizante desabou, atingindo a carroça ornamentada que trazia a milícia. Uma explosão de chamas e fumaça subiu aos céus, e as sombras dançavam como almas em agonia. Clara, que observava atenta ao lado de Elias, teve um grito entalado na garganta. O que é isso? A pergunta, mais um sussurro, disparou novas correntes de confusão. Todos os olhares se fixaram na cena, os rostos atônitos transformando-se rapidamente em uma tapeçaria de terror. E enquanto as chamas avançavam, revelando o que estava oculto nas sombras, uma figura emergiu. Era uma mulher, sua presença magnética em meio ao caos, e a multidão estacou mais uma vez. Basta! Sua voz soou como um clarim, ecoando entre as chamas. Com um manto negro como a própria noite, ela se dirigiu a todos e os olhos de Isabel se arregalaram. Eu sou Valentina, aqui para revelar a verdade. E como um feixe de luz, suas palavras cortaram o medo. A multidão,
Apreensiva, inclinou-se para ouvir mais. Os crimes não pertencem somente ao coronel. Há mais aqui, muito mais. Ela se virou para Dr. Otávio, que agora parecia uma sombra hesitante. Você não sabe o quanto as peças deste tabuleiro já estão jogadas. E então, no ápice do inusitado, Valentina apontou para o centro da praça, onde a fumaça ainda se tornava espessa. Havia um acordo entre vocês, mas foi quebrado. E isso custará caro. O ambiente pesado de expectativa fez com que cada um sentisse o impacto de suas palavras como uma faca afiada. Dr. Otávio, apavorado, balançou a cabeça em negação. Você não pode tocar nesse assunto. Volte, Valentina. Mas a mulher continuou com determinação. Você me traiu, e agora é a hora da verdade. As chamas continuavam a arder atrás dela, quase como um pano de fundo dramático para a revelação que estava por vir. A fervorosa revelação da mulher provocou um tremor entre os presentes. Isabel sentiu a pele arrepiar. A súplica de Helena, o desespero dos outros. E a fúria que reverberava na praça agora se tornava uma confusão extrema. O que você quer dizer com isso, Valentina? Gritou Elias, enquanto o medo se espalhava como um vírus. Eu sei quem você é, Otávio. Valentina esbravejou. Você não é apenas um coronel. É parte de um comércio mais obscuro, de tráfico de vidas. E eu sou a única que pode expor isso. Um silêncio espesso tomou conta, e o impacto da revelação pesou sobre todos como um fardo. O coronel, agora não mais venerado, revelava-se como um traidor, e as emoções corriam em um ciclo vicioso, entre a fúria e a traição. Isabel, com a mente turvada, olhou para a irmã, que parecia tão perdida quanto ela. O que mais ainda restava a descobrir? O que mais estava escondido sob as cinzas do passado? O destino de Santa Helena permanecia em uma balança, pendendo entre a verdadeira libertação e uma catástrofe inominável. E naquela cruzada, a verdade finalmente começava a se erguer. Mas a que custo? O que aconteceria a todos eles quando toda a imundície fosse exposta? A resposta, assim como o próprio futuro, parecia dançar tão próximo, mas fora de alcance, à mercê do tempo e da coragem de cada um. A praça, imersa em um tumulto ardente e carregada de verdades que emergiam, tornou-se um microcosmo de fúria e revelação. A mulher de rosto coberto, entre suspiros entrecortados e lágrimas, expelia palavras que reverberavam como trovões em um céu de tempestade. O ar estava pesado, quase palpável, e cada pessoa ali, unida pela dor, parecia esperar por um desfecho que não chegava. Todos eram meus amigos, ela exclamou, a voz aguda desenhando um arco de desespero. E agora eles estão mortos. Mortos por culpa daquele homem. Num movimento brusco, sua mão tremia ao apontar para o coronel, antes venerado e temido. Isabel sentiu o coração acelerar. A verdade pulsava cada vez mais forte em suas veias. Se apenas aquele momento pudesse ser um divisor de águas, um lampejo de esperança para a escuridão em que estavam mergulhados. Mas à medida que a tensão se acumulava, algo sombrio começou a pairar sobre suas cabeças. Do nada, um estalo elétrico cortou o ar, incitando gritos e provocando um movimento de pânico. Todos se viraram para o céu. Uma sombra colossal tomou o espaço, uma nuvem densa que, como um aviso sutil da natureza, se aproximava. E então, como se o destino estivesse conspirando contra eles, um trovão ruivo ecoou, e uma luz ofuscante explodiu da nuvem. A praça ficou em silêncio absoluto por um breve instante, as vozes sufocadas pela intensidade do momento. A multidão, com o fôlego curto, observava enquanto a luz irradiava de um ponto incerto. Mas de repente, a escuridão da nuvem se rompeu. Um relâmpago aterrorizante desabou, atingindo a carroça ornamentada que trazia a milícia. Uma explosão de chamas e fumaça subiu aos céus, e as sombras dançavam como almas em agonia. Clara, que observava atenta ao lado de Elias, teve um grito entalado na garganta. O que é isso? A pergunta, mais um sussurro, disparou novas correntes de confusão.
Todos os olhares se fixaram na cena, os rostos atônitos transformando-se rapidamente em uma tapeçaria de terror. E enquanto as chamas avançavam, revelando o que estava oculto nas sombras, uma figura emergiu. Era uma mulher, sua presença magnética em meio ao caos, e a multidão estacou mais uma vez. Silêncio, a figura gritou, e a praça se constrangeu, os corações disparando em uníssono. Era Valentina, aqui para revelar a verdade. Os crimes não pertencem somente ao coronel. Há mais aqui, muito mais. Ela se virou para Dr. Otávio, que agora parecia uma sombra hesitante. Você não sabe o quanto as peças deste tabuleiro já estão jogadas. Mas então, no ápice do inusitado, Valentina apontou com a mão livre para o centro da praça, onde a fumaça ainda se tornava espessa. Havia um acordo entre vocês, mas foi quebrado, e isso custará caro. O ambiente, pesado de expectativa, fez com que cada um sentisse o impacto de suas palavras como uma faca afiada. Doutor Otávio, apavorado, balançou a cabeça em negação. Você não pode tocar neste assunto. Volte, Valentina. Mas a mulher continuou com determinação. Você me traiu e agora é hora da verdade. As chamas continuavam a arder atrás dela, quase como um pano de fundo dramático para a revelação que estava por vir. Foi nesse instante que um grito ecoou, profundo e rasgado, e todos olharam para trás. Era a irmã de Isabel, Helena, com um olhar de devastação. Não, não, você não pode fazer isso. A expressão dela era de alguém que carregava uma verdade tão pesada que mal conseguia respirar. O ar esquentou. Helena, o que está acontecendo? Gritou Isabel, mas o desespero na voz da irmã respondia mais do que quaisquer palavras. Eu não sabia que você era. Helena hesitou, o peso das palavras paralisando-a. Você é a filha do coronel. Ela olhou para Valentina, apavorada, como se a verdade tivesse explodido em seu coração. E a praça, que antes ressoava com vozes de indignação, agora estava em choque absoluto. Isabel sentiu o mundo girar. Não, isso não pode ser verdade, gritou, a confusão embotando seus sentidos. Os murmúrios da multidão se tornaram uma onda, devorando tudo à frente. A verdade que estavam buscando a perseguia. O que mais poderia haver no seio daquela família? As peças do quebra-cabeça se juntavam de uma maneira aterradora, e enquanto todos olhavam, a verdade começava a emergir como um monstro das profundezas, uma realidade insuportável que os prenderia. Era a virada que todos temiam e desejavam ao mesmo tempo. O passado oculto de Isabel não era apenas uma sombra, era um fardo que afetava a vida de muitos, e a ira e a luta pela justiça agora assumiam um novo significado. O olhar de Valentina se fixava em Dr. Otávio, e nos olhos dela havia um misto de desprezo e compaixão. A verdade revelada traz mais perguntas, Dr. Otávio. É sua vez de responder. O que você tem a dizer sobre sua filha perdida? O que você fazia quando ela ficou sob a sua custódia? A multidão, agora dividida entre empatia e raiva, assistia aos ecos de um passado que os conectava. O futuro já não era mais uma mera possibilidade, era uma tempestade prestes a cair. E, naquele momento em que os segredos da família estavam à beira da revelação total, a paisagem de Santa Helena gritava por justiça, deixando apenas perguntas sem respostas, um abismo de incertezas pairando no ar. A praça, imersa em um silêncio perturbador e carregada de verdades que emergiam, tornou-se uma arena de emoções desenfreadas. O coração de Isabel pulsava forte, ressoando as palavras de Helena como se fossem sinos de alerta. A revelação de que ela era filha do coronel Dr. Otávio ecoava como um trovão, não apenas em sua mente, mas em todos ali presentes. Um murmúrio inquieto varreu a multidão. Olhares se cruzaram na incerteza. Aquelas palavras lançavam sombras sobre a esperança que começava a brotar em meio ao caos. Mas enquanto a atmosfera se carregava de pressão, a figura de Valentina se tornou a âncora do momento. Seus olhos penetrantes refletiam uma calma desconcertante. Você não é uma vítima, Isabel. Você é parte do problema.
Valentina exclamou, seu tom firme cortando o ar tenso. O coronel a protegeu, mas não sem motivos. Você é a chave para o que ele está tramando. Mas então, no auge da tensão, a clareza do momento foi interrompida por um estrondo ensurdecedor vindo da direção do céu. Um forte clarão iluminou a praça de forma abrupta, ofuscando os olhos de todos. Um sentimento de pavor se instalou quando o som de sirenes estridentes começou a ressoar, ecoando por toda a cidade. Uma presença inesperada rompendo a cena de revelações e acusações. O olhar de Isabel se agitou como se uma tempestade se formasse em seu interior. Era a própria milícia do coronel. Cavalgando, e em número imenso, surgiram homens travestidos em preto, indicando que o desespero já não estava restrito às vozes da multidão, mas se tornava um grito coletivo de pânico. Corpos se moveram e qualquer vestígio de coragem ameaçou se desvanecer no ar pesadamente carregado. Vão nos silenciar! Gritou alguém entre a multidão, a voz carregada de medo. O coronel, por sua vez, se ergueu como uma serpente, seus olhos brilhando com uma fúria incontrolável. Vocês pensam que podem escapar? Não conhecem o poder que desconhecem. Sua voz era um rugido de trovão, cortando qualquer fio de esperança que ainda existisse. Um clamor crescente revidou suas palavras, e a multidão se dispersou, buscando abrigo nas sombras. Mas mesmo entre o caos, Isabel, com o coração acelerado, sentiu algo diferente. Uma energia vibrante começava a se acumular dentro de si, algo que a conectava àquele momento. Instintivamente, ela se virou para Valentina. Estamos todos juntos nessa, não podemos desertar. Valentina, no entanto, antes de responder, virou-se para observar o céu, o brilho na escuridão refletindo algo inusitado. Olhando de volta para a multidão, um átimo de revelação cruzou seu rosto. Não, não pode ser. E antes que alguém pudesse intervir, uma onda de luz verde irrompeu das nuvens. Um brilho espectral que fez com que todos parassem em sua trilha de pânico. Os rostos, antes carregados de fúria e desespero, agora estavam em estado de choque absoluto. E o clima mudou drasticamente. O clarão iluminou o espaço como se o próprio céu estivesse se fragmentando. Então, do brilho deslumbrante, uma voz poderosa ressoou, como se o próprio universo estivesse falando. Doutor Otávio, o que você esconde está prestes a ser revelado. Aquele instante de pausa foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para o coronel, que agora parecia pequeno sob a intensidade do poder que o cercava. Seus olhos se arregalaram. A construção de sua tirania desmoronava. Mas à medida que a história começava a se desvelar, uma figura familiar surgiu das sombras da praça. A figura de um jovem que ninguém esperava ver. Você, balbuciou Isabel, seu coração disparando inesperadamente. Mas como você? A verdade não pode permanecer oculta. O jovem colocou-se à frente, sua voz clara e firme. Sou eu, sua verdadeira mãe, a mulher que você acreditava estar morta. A revelação devastadora perfurou a noite, espetando sentimentos há muito enterrados. O coronel, atônito, recuou com uma mistura de desespero e pavor. Ele não apenas havia errado ao ocultar a verdade. Havia construído sua vida sobre uma base de mentiras que agora ameaçavam consumir tudo ao seu redor. O olhar de Isabel se perdeu, confusa. Corações batiam no ritmo da expectativa e a praça tornou-se um caldeirão de emoções densas. Seria possível que a luta pela liberdade agora fosse um labirinto de traições e revelações ainda mais sombrias? As chamas atrás de Valentina continuavam a ardê-las, enquanto a vida de todos pendia na balança, e os segredos ocultos, aos quais muitos se atrevem a encarar, estavam à beira de serem desenterrados. O que mais estava escondido? E a verdade, ao invés de libertar, traria a condenação? O futuro se enegrecia em mistério e tormento, à espera de um desfecho onde a luz e a escuridão se entrelaçavam de maneira irrevogável. A praça pulsava com a urgência da revelação. Isabel, agora reconhecendo sua verdadeira origem, sentia um turbilhão de emoções.
A verdade não era apenas uma lâmina cortante, era uma tempestade que ameaçava arrebatá-la. Dr. Otávio, agora um homem despojado de sua máscara de poder, olhava em volta, seus olhos vazios refletindo o desespero de um tirano que sabia que sua hora chegara. Valentina não recuou. Você pode ter escondido a verdade, Otávio, mas a justiça está a um passo de desencadear seu juízo. Você não conseguirá escapar do que fez. Sua voz ecoou com força, como um trovão que reverberava na alma da multidão. As chamas ao fundo rosnavam, o calor emanava como uma advertência sutil. A arena estava montada para o confronto final, e o ar pesado de tensão tornou-se combustível para a coragem que brotava lentamente entre os presentes. Os espectadores, antes temerosos e em pânico, agora observavam com expectativa, almas unidas pela indignação coletiva que começava a tomar forma. "Não!" gritou Helena, fosse à frente. Ela não pode ser a sua filha. Isso é uma mentira." Em suas palavras havia um desespero gritante, mas também uma confusão, uma luta interna entre o amor e a verdade. "Deixe que ela fale", exclamou Isabel, sua voz retumbante como um eco de coragem. "Se eu sou parte desse horror, é meu dever confrontá-lo. Todos precisam saber a verdade." O olhar de Isabel fixou-se em seu pai e um silêncio sepulcral tomou conta da praça. A explosão de emoção arrebataram a multidão enquanto as memórias fervilhavam, questões não ditas girando em círculos. Valentina, com a firmeza de uma condessa enfrentando um tirano, ergueu a voz. "Os crimes não são apenas suas, Otávio. Somos todos cúmplices do silêncio." Enquanto cada palavra dela despedaçava a fachada de poder do coronel, um homem da multidão, um pescador conhecido, gritou: "E se há uma sombra na verdade, o que mais foi velado?" Seu clamor ecoou, galvanizando a impaciência da multidão. Na tempestade de emoções, algo começou a mudar. Isabel olhou para Helena e depois para Valentina. "Precisamos unir nossas vozes, não dividir. A verdadeira batalha será pela libertação de todos, não apenas de mim." E com estas palavras, um fio de esperança começou a tecido-se na escuridão. O coronel, afinal, estava enredado na própria rede de mentiras, e as palavras fervorosas de Isabel calaram o desespero. A multidão começou a vibrar, corações palpitantes ao redor dela. Vozes de raiva tornaram-se um coro poderoso, clamando por justiça, por liberdade. E naquele momento, algo sublime aconteceu. A nuvem que se aglomerava sobre a praça começou a dissipar-se. A luz, outrora opressora, agora iluminava os rostos, trazendo um novo dia. As chamas atrás de Valentina acalmaram-se gradualmente, como se a própria terra estivesse aceitando o que estava por vir. "Está consumado", disse Valentina, seus olhos transbordando de uma esperança genuína. "A verdade é a luz, e a luz nunca se extinguirá, mesmo em meio à noite mais densa." E com esse manto de esperança, a multidão deu um passo à frente, unida, pronta para enfrentar as consequências de um legado manchado. Isabel, com a família agora ao seu lado, sentiu o coração leve, como se pudesse ao menos escolher seu próprio caminho. A verdade tinha, finalmente, o poder de começar a curar. E a cidade de Santa Helena estava à beira de um novo amanhecer. Mas que custos essa libertação exigiria? Cada um de seus habitantes agora tinha que decidir onde se posicionar. Santa Helena pulsava com a esperança renovada, mas o futuro ainda pairava em incerteza. Bandeira da verdade tremulava no céu, assim como as questões não respondidas. Quais segredos ainda estavam enterrados? O que mais estava reservado nas dobras daquela história? E enquanto os habitantes de Santa Helena se uniam numa maré de mudança, o eco das sambas de outrora ressoava no vento, prefigurando uma nova era. No entanto, ei, se você chegou até aqui, isso significa que ama essa história tanto quanto eu. Então, não perca tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhum capítulo, nenhuma revelação. Vamos fazer essa chama brilhar mais intensamente. Esmague o botão de like. Me ajude a alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias incríveis venham por aí.
Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias e o que você achou desse final poderoso. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer essa virada magnífica. O futuro das nossas histórias depende do seu apoio.